que nós possamos, todos nós, unirmos os nossos pensamentos e vibrações para juntos estudarmos, vibrarmos, refletirmos e sintonizarmos com a espiritualidade superior. Rogéria, seja bem-vinda, muito bom te ver. Vamos, então, iniciar a nossa reunião de hoje, fazendo a nossa prece. Vou pedir a Cecilinha para fazer a prece para nós, por favor, que ela possa fazer a prece. Por favor, Cecilinha. Senhor Jesus, Mestre de infinita misericórdia, é com alegria, Jesus, que a gente se reúne aqui em seu nome, que nos preparamos para estudarmos, Jesus, um pouco das tuas lições, dos teus esclarecimentos, do teu exemplo, Jesus. Que possamos estar com os nossos corações abertos, nossas mentes focadas, para que possamos aprender o máximo possível de aprendizado na noite de hoje. Abençoe e envolve a Rogéria, Jesus, que com tanto carinho vem hoje nos agraciar com a sua presença, trazendo esclarecimentos e ensinamentos que, com certeza, vão encher nossos corações. Envolva todos nós, Jesus, para que possamos realmente tirar o proveito máximo que pudermos desses momentos, poucos momentos, mas que são tão importantes para a nossa vida. Porque são esses momentos que fazem com que nós possamos, pouco a pouco, ir burilando, Jesus, o nosso comportamento, ir aparando as nossas arestas, ir ampliando a nossa percepção de mundo, de vida verdadeira, que é a vida do Espírito. Que possamos, Jesus, olhar para o futuro, pensando sempre em construir algo muito bom para todos nós, espíritos imortais, espíritos em ascensão, em progressão espiritual. E assim, Jesus, nós pedimos ordem e licença para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, pedindo, como sempre, Mestre, que o Senhor permaneça conosco. Que assim seja. Muito obrigada. Eu tenho certeza que todos nós já conhecemos a Rogéria, ela já esteve aqui para nós e ela tem várias palestras e lives, a gente está sempre ouvindo ela falar um pouquinho. E hoje ela vai trazer para nós mais um pouco da Ivone Pereira. Então, Rogéria, a palavra é sua, que Jesus te ilumine muito, que a equipe do Fé e Caridade te ampare, te inspire e que você possa ficar tomando conta da reunião até às 8h35, por favor. Obrigada, Celinha. Boa noite, gente. Que coisa boa encontrar com vocês aqui. Eu só fico chateada com uma coisa, Celinha. O povo não tem coragem de abrir a câmera para deixar a gente matar a saudade, né? Essa daí eu acho que é difícil que acontece. Mas tudo bem. A gente quer ver as carinhas, né? Aí, para matar a saudade. Oi, Elas, oi, Michele. Que bom ver vocês. Muito bom, muito bom. Pois é. Beijo. Boa noite. Que coisa boa. Tá boa, Vera. A gente hoje, oi, Rita. A gente hoje vai, na verdade, fazer um momento muito, para mim, muito feliz. A gente fica sem saber, às vezes, como é que a gente começa, né? Dona Ivone já era há algum tempo, mas virou uma paixão mais presente de uns tempos para cá. E nós vamos conversar sobre algumas coisas do trabalho dela, né? O Heraldo tinha entrado em contato comigo sobre a possibilidade da gente continuar aquela conversa que a gente teve, acho que tem uns 2, 3 meses, né, Celinha? Estou até por fora do tempo, a gente não está vendo o tempo passar direito. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas ele tinha sugerido que a gente conversasse um pouco sobre
a literatura produzida da Ivone, e ele tinha comentado da possibilidade ou de ficar com Memórias de um Suicida, ou de ficar com a trilogia. E eu vou pedir licença para vocês, porque não é uma construção, mas assim, a gente está namorando um certo roteiro, e é parte desse roteiro que eu vou apresentar para vocês. Tá? A gente, na última conversa, nós tínhamos conversado um pouquinho sobre alguns caracteres da mediunidade da Ivone, e o que nós comentamos, assim, no geral, né, porque foi mais uma abordagem da vida dela, do trabalho mediúnico dela, nós fizemos uma espécie de panorama. A nossa opção hoje, por partir dos romances, né, da trilogia do Memórias, foi de construir esse roteiro, mas não perdendo de vista que é um grupo de estudos de mediunidade. Então, nós vamos tentar perceber, né, algumas questões da existência da Ivone, mas que possam funcionar como ferramenta para a gente nesse campo da mediunidade. Nós vamos usar alguns livros. Eu peguei alguns fragmentos de alguns trechos, mas para a gente alinhavar e entender algumas questões. Tá? Vamos partir do Recordações da Mediunidade, porque nós tínhamos comentado da outra vez, que para quem quer conhecer a história da Ivone com um pouquinho, eu estou tentando descobrir onde que eu espalhei tanto livro aqui em volta, que agora eu perdi onde que está metade deles. Mas nós optamos por começar com Recordações da Mediunidade, porque nele, principalmente num capítulo que tem como título Reminiscências de Vidas Passadas, é o terceiro capítulo do livro, a Ivone apresenta para a gente algumas questões em torno da história dela que são muito significativas. Para quem não conhece a Ivone, e esse livro, Recordações e Devação do Invisível, são muito interessantes nesse sentido, ela, além de médium, além de ter praticamente assim, né, vivido a existência inteira dentro da doutrina, ela foi uma profunda estudiosa. Só que quando a gente fala estudiosa, não são só dos livros das obras básicas. Vamos lembrar que na época de formação da Ivone, né, já que ela nasceu em 1900, a série de André Luiz sobre a vida do mundo espiritual não existia ainda. Né? A maior parte do desenvolvimento dela foi anterior a essas obras. Então, quando a gente fala de estudiosa, de estudo dos primeiros, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, todos esses que são esses estudiosos da base da doutrina do ponto de vista científico, ela fez esse tipo de estudo. Só um comentário para vocês. Eu estou com o chat aberto aqui. Qualquer problema, qualquer dúvida, se vocês quiserem interromper, fica à vontade. Eu falo para caramba, vocês já sabem disso, mas é um grupo de estudo e a gente está aqui para... a ideia é, se necessário, dialogar, conversar, não deixar passar problema. Tá? Mas vamos lá. E aí, nesse livro de Recordações da Mediunidade, que foi escrito, né, pela Ivone, não é psicografia, mas, ao mesmo tempo, pelo Dr. Bezerra de Menezes, o que significa que tem algumas psicografias, né, é um trabalho conjunto entre os dois, a Ivone vai apresentando a existência dela em termos de exercício da mediunidade, mas sempre tem um aporte doutrinário muito sério na parte inicial de cada capítulo, onde o Dr. Bezerra vai trazer as referências que são necessárias para o entendimento daquilo que vai ser apresentado, ou ela mesma, sob orientação dele, vai buscar os autores que trazem aquele tipo de referência. Então, quando ela fala de reminiscências de vidas passadas, ela começa esse terceiro capítulo conversando com esses autores. Ela vai trazer referências do William Crookes, ela vai trazer referências do Gabriel Delany, vai trazer referências do Vitor Hugo, para chamar a atenção para o fato de como que, na verdade, apesar de não haver uma recordação clara, consciente, na maior parte das criaturas, e ela começa falando sobre problemas de loucura. Vamos lembrar que teve épocas em que muitos médiuns eram internados como loucos por causa dessas manifestações que eles vivenciavam, né? E ela comenta que dentro desses manicômios, desses hospícios, era muito comum de se encontrar criaturas que, na verdade, estavam vivendo reflexos das existências pregressas, mas que quase que assim
a barreira que dividia algumas dessas existências deixavam de existir e se misturavam. Ela vai trazer esse tipo de notícia. E é interessante que ela fala o seguinte, a gente não tem, né, a recordação clara, só que ela fala que muitos de nós, nas nossas existências, temos, às vezes, como se fosse flashes de recordação, mas que a gente não identifica como sendo recordação, a gente identifica, na maior parte das vezes, como sendo imaginação. Aliás, um dos problemas que os médiuns costumam falar com frequência é da dificuldade de se perceber do que é pensamento próprio e o que é pensamento vindo de fora, né? Então, ela fala que muitas vezes existem casos de pessoas que têm laivos, reflexos, flashes de lembranças de outras vidas, mas que isso fica perdido na quantidade de informação que a gente tem do dia a dia e a gente não se dá conta, né? E aí é interessante que dentro desse ponto a gente entende o que os espíritos dizem para Kardec, né? De que se a gente quiser saber o que a gente foi na encarnação passada, para a gente observar a nossa conduta, os nossos interesses, que a gente vai ter uma grande noção disso. Muito bem, por que eu estou colocando isso? Porque a Ivone, depois de apresentar alguns casos sobre essas recordações, ela vai entrar na história dela. Parte dessa história a gente já comentou na conversa passada. A Ivone tinha recordações desde a sua primeira infância. As primeiras recordações que ela traz são por volta de 4 anos de idade. E ela fala do pai, que era muito frequente, que era Charles. Charles, porque era um apelido carinhoso dela, que tinha estudado no século XIX no colégio francês. E por causa dessa referência à França, o pai dela, que se chamava, ao que tudo indica, Carlos, ela tratava ele carinhosamente por Charles. Charles era visível, era presente e participava da vida familiar daquele grupo no qual ela tinha reencarnado. Charles vai chamar a atenção dela, ela vai ter confusões frequentes de identificação desse poder pátrio dentro de casa, né? Ela se recusa durante a infância, em algumas situações, a aceitar o seu pai real, biológico, daquela encarnação como sendo o pai dela, vai ter uma série de transtornos, mas tem uma fala que eu separei, a minha edição é essa edição novinha aqui de 1900 antigamente, eu acho que tem ela no FEA também, mas eu herdei alguns livros lá de casa e eu adoro os livros velhos, é mal de historiador. Mas tem uma fala do Charles que é muito interessante, porque ela fala que durante muito tempo, que a vida inteira ela conviveu com a presença dele, mas ela fala também que tinha uma outra figura que vai se manifestar, que é a figura do Roberto. Do Roberto a gente fala daqui a pouco. O que eu queria reforçar nessa passagem aqui? Ela comenta que o Charles um dia virou para ela e falou da seguinte forma, e isso está entre aspas transcrito literal, porque é a recordação dela. Não deixarei que esqueças certos episódios por ti vividos na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Não te pouparei os sofrimentos daí advindos. O que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo, e isso eu farei. Isso é um espírito, um pai, conversando com a filha e falando assim, olha, se eu não fizer isso, você vai falir de novo, a gente vai ter problema de novo, e isso dessa vez eu não vou deixar acontecer. Eu escolhi esse trecho por 2 motivos. Porque nós vamos pegar a literatura mediúnica da Ivone a partir da vida da Ivone. Essa fala que está presente em Recordações da Mediunidade, a gente vai ver, é só para a gente entender do porquê que essa necessidade da recordação foi tão significativa. A gente tem essa fala do Charles exatamente desse jeito. No livro que eu indiquei para vocês da outra vez, que não foi da Ivone, mas conta sobre a Ivone, que é o Leila, a filha de Charles, tá? Tem uma passagem, eu acho que isso a gente chegou a comentar na nossa conversa, da Leila Ivone, antes de reencarnar como Ivone, no mundo espiritual, com toda a equipe da Legião dos Servos de Maria, responsável pelo seu atendimento enquanto suicida, eles planejando a encarnação dela, lendo a ficha dela, depois, se vocês quiserem, a gente volta nessa parte, falando sobre todos os problemas que ela tinha causado para si, e, ao mesmo tempo, eles planejando o que viria pela frente. Eles definem, né, junto com o irmão Teócrito, que é o responsável pelo departamento hospitalar da Legião dos Servos de Maria, pelo menos da parte da história contada, né, dessa colônia apresentada no Memórias de um Suicida,
É interessante que o pai dela, nessa encarnação, pede a ele a fala, eu vou transcrever, vou citar alguns diálogos, né? Charles vira para Teócrito no momento em que eles estão reunidos para decidir a encarnação dela enquanto Ivone. Irmão Teócrito, peço permissão para incluir-me no programa de Leila, pois, como sabem, e aí a gente vai voltar nisso daqui a pouco, devia-lhe educação rígida, e se ela falhou, também falhei como pai e instrutor de seu espírito para o bem e para Jesus. Não consegui inspirar-lhe a fé, embora venha tentando algumas encarnações. Pensei que nesta vida, vindo como seu pai, poderia melhor orientá-la, mas ainda não foi desta vez que ela acatou meus conselhos. A gente está apresentando o contexto. Os instrutores viram para ele nesse momento e falam assim: Carlos, para que ela não se perca nas paixões às quais tem mostrado propensão, não poderá reencarnar junto a nenhum de seus afetos. Também porque desrespeitou a família, não poderá se casar. Eu acho que eu comentei da outra vez que a Ivone fala que desde cedo o Dr. Bezerra e o Charles falaram com ela que não era para ela pensar em casamento. E ela fala, quase que em tom de brincadeira ainda, que ela bem que tentou, para o desespero do Charles e do Dr. Bezerra, que ficaram assim meio que em pânico, com medo dela arrumar mais confusão ainda para a vida. Mas por fim ela entendeu que não tinha como, né? Mas aí ele continua. Isso, os instrutores da Legião do Servo de Maria. Não poderá contar com vosso apoio encarnado. Já avisaram que ele não poderia reencarnar junto com ela. Por quê? Porque a gente vai perceber que das histórias que a gente conhece da Ivone, tá? E aí vamos colocar uma do século XVI, uma do século XVII, uma do século XVIII, duas do século XIX. Em todas essas encarnações, Charles veio reencarnado com ela. Ivone devotava a Charles um amor quase que sublime. É muito interessante que nas Oragens do Pecado, eles descrevem, né, o Charles começa a apresentar o núcleo familiar, né, que é o núcleo do qual o Dr. Bezerra faz parte, que o Charles faz parte. Ele fala que é um núcleo familiar que chegava a se amar quase que beirando o egoísmo, mas que já vinha se acompanhando, eles conseguiram superar, conseguiram vencer, mas era um grupo muito unido, era uma família muito unida, vamos entender mais ou menos dessa forma. E aí é por isso que ele coloca: não poderá contar com vosso apoio encarnado, nem de Roberto, ou ainda Alexis de Guzmán, que é um personagem do Drama da Bretanha, Franz Schmidt, que é um personagem que também esteve presente no Drama da Bretanha, Marcos de Villiers, a mesma coisa, Jacques Blondet, que foi presente no Cavaleiro de Núñez, poderão constar como família ou nascer nos meios em que ela conviverá. Ele já deixou isso bem claro. Aí o Charles entende. Lembra da fala que eu comentei lá do Charles, explicando para ela que não ia deixar ela esquecer de nada? Aí, nesse texto, lá no mundo espiritual, antes da reencarnação, Charles entende que não poderia, mas a fala dele para o Teócrito e para os mentores é a seguinte: não reencarnarei, caro mentor. Velarei por ela como um protetor. Mas como terá mediunidade, quero a permissão de ser visto constantemente, de girar-lhe mensagens, de vigiar seus passos, pois sensível como está, sensível por quê? 2 suicídios em 2 séculos, pelas consequências dos suicídios. Pois sensível como está, se não tiver o nosso concurso perante as agruras que a esperam, poderá novamente sucumbir. Dispõe-me desta vez à rigidez que se fizer necessária, a par do amor evangélico e sublimado que devota a ela. E aí eles autorizam. Terceira etapa, e a gente está pegando de trás para frente desse mesmo processo. Conto Nina, último conto do livro Sublimação. O livro Sublimação, ele foi escrito pelo Charles e pelo... Peraí que deu branco. Gente, que coisa horrível, deu branco. Ai, Jesus. Foi orientada pelo Bezerra de Menezes, mas os primeiros contos são do Leão Tolstói, lembrei. Acabou, deu branco aqui, mas a gente volta. São apresentados 5 contos do Tolstói, onde eles vão falar sobre situações relacionadas a suicídio, a obsessão, a mediunidade, mas no espaço principalmente da área rural da Rússia, porque o Tolstói ele faz esse esforço de buscar, né, de resgatar a cultura dele, mas os 2 últimos contos são de Charles.
E é muito bonito, fica a sugestão para quem não conhece para ler esses dois contos, porque eles representam, na verdade, a história da sublimação do Charles. O penúltimo conto se chama Evolução, é a história do Charles, quando ele toma contato com a moral cristã lá no século I, e ao mesmo tempo é a primeira encarnação em que ele vem casado com a Ivone, é quando começa a se estreitar esses laços entre eles. E depois, no Nina, ele conta uma primeira reencarnação que a Ivone teve no século XIX. E nesse conto, eu vou pegar também de trás para frente, mas nessa história é interessante, né, apresentar o que está sendo colocado, porque, resumo da história, ele conhece a Nina, que foi uma das reencarnações da Ivone, convive com ela, ele era um estudioso do espiritismo na época em que ainda estavam acontecendo os fenômenos das mesas girantes lá em Paris. Ele começa com o grupo de psiquistas antes mesmo das experiências de Kardec. Depois ele vai fazer parte, no segundo momento da sua vida, tudo nessa mesma encarnação do século XIX, do grupo que fazia parte dos estudos da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses. E ele acompanha a Ivone enquanto Nina, que era uma cigana com um monte de dificuldade, que acabou morrendo de tuberculosa, entre outros problemas que eu não vou contar a história toda porque perde a graça, mas ele identificou Nina como sendo a sua irmã de outra encarnação e tentou ampará-la da melhor forma possível. Só que ele era um nobre, ele era um conde, era noivo, a noiva não gostou muito da história, o resumo passa por aí, e a Nina acaba desencarnando em condições muito difíceis. O fato é que algum tempo depois ela aparece para ele enquanto espírito, em espírito, ele já adepto do espiritismo, já adepto do Consolador Prometido, Kardec já tinha passado pelo processo de codificação da doutrina, ela aparece para ele, se manifesta, conta para ele, explica do porquê que ela teve que passar por tanto sofrimento, e ao mesmo tempo fala que como ela tinha conseguido lidar bem com tudo aquilo que estava previsto para ela naquela encarnação, os seus mentores, né, os seus superiores tinham autorizado ela, tinham dado a ela permissão de pedir para ele que a recebesse como filha. E é muito bonita a cena, porque ela fala com ele, né, que durante tantas encarnações ele já tinha agido como um pai, né, amoroso na sua vivência, que dessa vez ela tinha tido permissão para pedir que ele realmente viesse com seu pai. E para ele aquilo foi um presente. Porque imagina como é que seria para nós, né, termos uma criatura muito amada por nós, que a gente vem acompanhando em várias encarnações, e de repente ela está de verdade sendo confiada nas nossas mãos. A ideia é muito emocionante. E aí, é interessante, eu estou dando alguns fragmentos, depois eu vou amarrar tudo, tá, gente? Eu sei que eu estou pincelando assim, pegando as continhas, depois a gente junta tudo. E aí, só para vocês entenderem o diálogo, e é o último diálogo que eu vou ler. Aliás, penúltimo. Porque quando ela pede isso, ele muito emocionado, fala com ela assim, ó, Nina, minha filha, ter-te junto de mim sem que ninguém me acuse por isso, porque ele amava a Nina como irmã. A sua noiva não entendeu aquilo, não aceitou e criou um monte de problemas que acabaram prejudicando muito a Nina, porque achava que, sabe aquilo que a gente ouve hoje em dia ainda, né, que não dá para ter amizade de verdade, nem amor fraternal entre homem e mulher, tem muita gente boba que pensa assim, né? A ideia é essa. Ter-te junto de mim sem que ninguém me acuse por isso. Apertar-te em meus braços como pai, pois sempre te quis paternalmente. Ensinar-te a falar desde pequenina, guiar os teus primeiros passos, prover tudo o de que necessitares, para que nada te falte. Compensar-te do martírio que padeceste ainda ontem. Ela morreu tuberculosa na rua, na frente do hospital que ele dirigia, sem ter autorização para entrar no hospital, e ele não estava lá presente, ele não sabia o que tinha acontecido. Dar-te um novo corpo, para que progridas para Deus sob o meu cuidado. Dar-te o meu nome para que sejas respeitada como eu próprio tenho sido. Ó sim, minha amada, é o supremo desejo, a suprema felicidade do meu coração. A conversa deles é essa, né? Só que aí é interessante que ela vai fazer o contraponto. Era o espírito conversando. Meus bons conselheiros, porque ele pergunta se tinham permitido isso, né? Se Deus concordava, a fala é essa.
Meus bons conselheiros aprovaram essa minha petição, apelando para o conselho maior que os inspira. Disseram que será uma recompensa ao muito que padeci agora, porque foi uma encarnação muito sofrida que ela tinha acabado de viver. A que padeci agora com paciência e humildade, pois vivendo como Nina Vidigal, que era o nome que ela tinha, nunca me revoltei ou me queixei. E aí é interessante a gente pensar no peso que traz para as nossas existências a revolta e a queixa. Revolta e queixa sistemática é comportamento doentio. É interessante a gente pensar nisso. Será ensejo novo que a lei de Deus me considerar para progredir um prêmio, pois se eu for, e aí a gente vai vendo os planejamentos futuros, ela antes de reencarnar como Leila, que foi a reencarnação anterior a de Ivone. Se eu for obediente à direção moral, que como pai me derdes, terei dado grande passo para a minha redenção espiritual. Ramiro, que é o Charles, está chorando. E aí Ivone continua. Eles disseram ainda, só para a gente entender aquelas duas falas dele no mundo espiritual para ela, que vós devereis usar de rigor e energia na minha educação, pois trago comigo inclinações bastardas de outros tempos, as quais terão de ser corrigidas. Preciso de disciplinas severas, a par do amor e da educação evangélica, para não sucumbir ao erro novamente. Vamos ficar por aqui. Porque o que acontece? Ela deixou bem claro que a orientação dos espíritos, olha, você vai ter que me educar, me evangelizar e ser rigoroso e não dar chance nenhuma de que a coisa fuja do controle. Né? A orientação estava certa. Só que vamos entender o primeiro ponto. Imagina só, vamos pegar o Pedrinho aqui para a gente pegar no pé dele. Pedro, você acompanhou uma pessoa que comeu pão que o diabo amassou, que sofreu tudo que podia e que não podia, e que você amava profundamente. Você tem a oportunidade de receber essa criatura como filha e você sabendo que é sua filha. Você pegando no colo e sabendo que você está pegando no colo aquele espírito que você conviveu com ele até uns 7, 10 anos atrás. Qual a chance que tem de você ser extremamente rigoroso com essa criatura, Pedro? Qual a chance que tem de você se lembrar dela passando fome na rua? Entenderam qual é o problema que tem? Difícil, Charles, né? é difícil, né? Porque é muito doloroso. E aí, por que eu estou dizendo isso? Charles fez tudo o que ele já vinha fazendo por Ivone. Evangelizou, educou no bem, deu os exemplos, trouxe-a para situações em que ela poderia desenvolver a caridade. Só que ele já estava fazendo isso, na verdade, desde o século XVI. Esse trabalho de evangelização já vinha sendo feito desde o século XVI. E aí é uma coisa que é muito interessante da gente pensar o seguinte: o fato de eu estar tentando educar uma criatura hoje, nesta minha encarnação, significa que eu estou fazendo o dever que me compete. Não significa que eu tenha certeza de que a criatura vai corresponder às minhas expectativas. Por isso Jesus disse em várias situações, né? A semeadura cabe a nós. A colheita só Deus conhece. Até porque é necessário respeitar o tempo de cada um. O fato é que Charles fez tudo o que precisava. Ivone veio, e aí ele deu para ela todas as condições de crescimento. Só que essas condições de crescimento também alimentaram seu orgulho e sua vaidade. E aí voltamos para Ivone. Desde o início, Charles falou que não ia deixar ela se esquecer de nada. E ele levou-a a perceber, enquanto espírito, por desdobramentos frequentes, ela tinha essa facilidade, ela fala que talvez a mediunidade mais presente na existência dela fosse do desdobramento, porque ela tinha uma facilidade muito grande de se desdobrar consciente e voltar com recordações daquilo que acontecia, tá? Então, assim, ela era levada para ver essas situações. Recordações da mediunidade, capítulo Reminiscências de Vidas Passadas. Ela comenta que, além do Charles, na sua infância, ela foi levada também, teve a oportunidade de conviver com Roberto. Ela achava de início que Roberto era um parente da família, até porque, enquanto criança, ela não identificava, na verdade, que era encarnado e que era desencarnado. Na verdade, é isso. Só para fazer ponte, tá? Charles, que eu falei lá também como Ramiro, ele aparece no Memórias de um Suicida como Dom Ramiro de Guzmán. Ele era um dos trabalhadores voluntários da Legião dos Servos de Maria no período em que Ivone estava encarnada aqui na Terra. Roberto
que acompanha a existência da Ivone, né, de muito perto, durante toda a sua mocidade, ele está no Memórias do Suicida como Roberto de Canalense. E o que acontece? Pegando histórias de trás para frente. Por essa necessidade de que ela não esquecesse, Roberto leva ela em algumas situações, principalmente à medida que ela vai entrando na adolescência. Ela fala que foi uma situação muito difícil, porque ela se sentia enamorada daquele espírito, ela reconhecia ele como sendo seu marido da encarnação passada, e ela sentia o amor, a proximidade, ao mesmo tempo em que tinha também um medo e uma vontade de fugir. Pedro, quer falar? Eu queria fazer uma pergunta também. Fica à vontade. Como que, assim, ela lidou com esse desabrochar da mediunidade e recordando tão, assim, de forma nítida as encarnações passadas? Como é que ela, assim, fez, ou o Charles também, os espíritos que acompanhavam, para que isso não gerasse um desequilíbrio e ela se perdesse ainda mais, né, diante de todos esses fatos? Eu vou te explicar, a resposta você não vai gostar não, tá? Como que ela lidou com isso? Com muito sofrimento e com muita dificuldade. Só que assim, deixa eu explicar uma questão. Não é que ela já veio com todas essas recordações imediatamente, né? Ela, durante a infância, na primeira fase da infância, ela via o Charles e tinha essa encarnação anterior, principalmente a figura do Charles, para ela era nítida para ela. Então, ela menciona, nesse capítulo que eu mencionei de recordações da mediunidade, que, por exemplo, assim, ela ia tomar banho enquanto criança e, às vezes, ela pedia para a mãe dela roupas que ela tinha naquela encarnação anterior. Ela falava para a família dela que aquela casa não era dela, porque ela descrevia, ela falava, não, a minha casa é assim, tem carruagem, tem escada, tem isso. Essa recordação imediata dessa encarnação de Leila, que foi no século XIX em Portugal, essa recordação era clara. Principalmente dos momentos, e aí é interessante, Pedro, principalmente com relação aos momentos em que ela estava vivendo. Igual, por exemplo, ela, enquanto criança, não tinha recordações dela, Leila, adulta, vivendo casada com Roberto. Ela tinha as recordações da vivência dela de infância. E aí se confundiam as recordações da infância. Está entendendo mais ou menos como é que é a situação? E aí, à medida que ela foi crescendo, o Charles foi apresentando para ela essas outras histórias. Tem, por exemplo, nesse capítulo que eu mencionei, ela fala que o Roberto lidava com ela quase quando ela já estava com uns 14, 15 anos, né? Como se fosse um namorado. Às vezes ela saía do corpo junto com ele levava ela para passear. Ela fala que ela visitou o lugar onde ele e a filha dela estavam enterrados. E aí ele contou parte da história para ela entender do porquê que, ao mesmo tempo que ela sentia um amor profundo por ele, ela, ao mesmo tempo, sentia uma vergonha imensa e tentava fugir em várias situações quando ela era criança, porque ela sabia que ela tinha feito alguma coisa de errado. Então, essas lembranças, elas foram sendo, assim, vamos dizer, acrescentadas à existência dela à medida em que foram se fazendo necessário. Foi fácil? Não. Quando ela era criança, teve um período em que ela foi viver com a avó, porque a mãe não estava dando conta dos problemas todos da Ivone, das recordações todas dela, recordações dela do mundo espiritual antes de ser resgatada, e ao mesmo tempo dos outros filhos que estavam nascendo. Então, assim, foi um período de muito tumulto para o grupo todo, né? E, ao mesmo tempo, é interessante, eu vou passar para a Celinha, mas é interessante que ela mesma fala que, em grande medida, esses problemas da infância teriam sido contornados ou diminuídos se àquela época, a gente mencionou da outra vez, né, que era outro momento de movimento espírita, mas ela fala que se àquela época ela tivesse passado pelo trabalho de evangelização da infância e pelo trabalho de tratamento de passes, que essa situação teria sido contornada, ou pelo menos minimizada, só para a gente ver o que é a importância desses procedimentos na vida da criança. Fala, Celinha. O Rogério, esses casos, como aconteceu com a Ivone, que ela misturava as personalidades dela de vidas, pode equivaler ao caso da bipolaridade que a gente vê em várias pessoas? Celinha, eu não sei te responder com certeza, mas tem um pezinho sim nisso. Até porque é interessante, né? Estava lembrando aqui agora, eu não vou te falar que é exatamente a mesma questão, porque eu não domino isso daí em profundidade. Até porque, assim, como eu mencionei, a questão da Ivone,
eu vejo mais ou menos assim, é diferente, porque eu vejo a bipolaridade como se você tendo já as duas consciências o tempo inteiro. No caso da Ivone, a sensação que a gente tem quando eles apresentam para a gente, imagina assim, que você está aqui hoje e aí, de repente, você lê um capítulo da sua vida. Você foi levado a ver um filme daquilo que você viveu lá atrás. Então, você sabe o que é aquilo. Tem as recordações, tem a lembrança, mas não tem aquela vivência cotidiana imediata. Entende a diferença? Mas, ao mesmo tempo, fica a sugestão, é um trabalho mais enjoado, né? Quem trata muito dessa possibilidade, inclusive quando ele vai falar no livro Condomínio Espiritual, é o Hermínio Miranda. Porque o Hermínio Miranda ele trabalha, quando ele estuda, né, a médium Regina, deixa eu lembrar aqui o nome que deu branco, no Diversidade dos Carismas, ele fala dessa questão, porque ele estuda pessoas que às vezes apresentam essas duas personalidades, né, que ele menciona tanto como sendo a possibilidade de ser uma reencarnação, recordação de uma reencarnação passada, como também, como sendo o caso de influenciação espiritual, ele não descarta essa possibilidade. E quando ele vai tratar esse livro Condomínio Espiritual, tem... Sim, Fran, pode ter a ver, sim, essa discussão pode ter a ver com essa questão de transtorno de personalidade. Ele chega a falar, inclusive, mas eu não posso aprofundar nisso, tá? Mas ele chega a falar, inclusive, das questões em que os quadros de obsessão se tornam tão profundos que acontece quase que como se fosse um afastamento do espírito reencarnado, não afastamento propriamente dito, mas no sentido assim, de se ceder espaço para que o outro domine. E aí, muitas vezes, a personalidade do outro vai se manifestar durante muito mais tempo. Né? Ele levanta essas duas possibilidades, ele estuda essas duas possibilidades. No caso da Ivone, eu vejo mais nesse outro campo. Até porque, aí, completando a resposta para o Pedro, a Ivone fala, Pedro, que, eu acho que eu comentei uma vez, ela... Estou misturando partes, mas eu vou alinhavar tudo, tá, gente? Eu vou fechar o assunto. Mas ela fala que a primeira pessoa que mencionou a possibilidade do Dr. Bezerra de Menezes ter sido pai dela foi o Chico. Porque ela fala que quando ela estava em Pedro Leopoldo, uma vez conversando com o Chico virou e chamou a atenção dela assim, sabe que eu acho que o Dr. Bezerra já deve ter reencarnado com você alguma vez assim na sua família? Porque ele trata você com cuidado de filha. Ele falou desse jeito com ela. E diz ela que ainda brincou com ele assim na hora, Chico, não fala isso não, porque senão eu vou até ficar mais inchada. Do tipo assim, não me tenta com essa possibilidade, não. Mas ela fala que depois foi observando, né, alguns detalhes, alguns comportamentos, e ela se convenceu. A fala dela é essa, e depois vem a confirmação, né? Mas ela fala que em vários momentos em que a situação estava muito doída, né, dessas recordações, das fragilidades, das carências, das limitações todas que ela teve na sua existência, ela fala que era comum, quando não era o Charles, o doutor Bezerra está sentado na cama dela com ela, chorando, e ele conversando com ela e falando com ela para ter calma, para ter paciência, que ela ia vencer. Então, assim, é interessante, porque a gente entende o seguinte, né? Quando a provação é muito grande, o amparo do alto também vem na mesma medida. Então, isso daí é importante a gente ter esse tipo de consciência. Mas aí eu vou voltar, tá? Mas qualquer coisa, vocês interrompem aí. Mas aí ela fala que teve época, por exemplo, que quando ela estava adolescente, que ela morava em Barra Mansa, e que o Charles levava ela para passear, levou ela, o Charles não, desculpa, o Roberto levou ela uma vez para passear no mundo espiritual, levou-a até o lugar onde ela estava, onde os dois estavam enterrados, né? Ele e a filha, ela não, porque ela havia sido suicida. E ela comenta que ela morava perto do cemitério de Barra Mansa, e era comum, até porque ela já sentia essa proximidade e ela tinha uma vivência muito clara, o Charles levava para passear no cemitério, para ensiná-la a observar os espíritos e as histórias que estavam sendo apresentadas. Mas ela fala que era comum porque ela lembrava do jazigo que ela tinha visto com o Roberto. E ela ficava tentando descobrir, porque existia aquela confusão, né? Não tinha certeza de que era em outro país e em que país. Mas ela fala que nos momentos de confusão mental, porque ela também teve isso, não é só a gente que tem isso de vez em quando, ela ficava andando pelo cemitério para tentar descobrir aquele jazigo, para tentar encontrar alguma coisa que fizesse sentido. Entende uma coisa, gente? O fato dela ter vencido não significa que ela não passou por todas as dúvidas, por todos os problemas que a gente enfrenta enquanto médico.
Tanto é que a dificuldade dela para permitir a publicação, né, para buscar a publicação do Memórias do Suicida, é porque ela achava que aquilo tudo era mistificação. Não tinha notícia nenhuma de Nosso Lar na época, notícia nenhuma de cidade espiritual. Você recebe um texto em 1926, você começa a receber esse texto. 1926, você recebe um material e um cara falando que foi para uma colônia no mundo espiritual, que chegou lá, fizeram o cadastro de quem estava entrando e que tinha um aparelho que colocava na frente dessa pessoa e imediatamente tudo que ele falava, inclusive a imagem dele ficava gravada num disco, e que depois esse disco era colocado num aparelho e aparecia a imagem inteira reproduzindo a fala. Olha a loucura que era isso. Imagina o nível de sensação de desequilíbrio na cabeça dela, dentro desse conjunto todo. Por isso que o Charles fala, ela vinha, ela de mesmo, e a gente pensa, né? Ah, mas e se ele não tivesse lá para lembrar isso tudo? Pelas dificuldades enfrentadas por ela até com o suicídio, a explicação que eles dão no Leila é essa. Ela tinha criado uma tal desestabilidade no seu perispírito por causa do suicídio reincidente que haveria um afrouxamento nos laços que prenderiam o espírito ao corpo. E, por causa disso, essa mediunidade viria com essa quase que violência tamanha desse jeito. Ah, e se o Charles não viesse para fazer isso? Ela conta no Recordações da Mediunidade que teve um dia que ela se desdobrou, uma noite muito bonita, e ela se viu voando. E diz ela que empolgou com aquilo, e foi indo, até que ela chegou num lugar que ela olhou em volta, só tinha mata fechada. Ela começou a se deixar tomar pelo pânico, não sabia o que estava acontecendo, ficou com medo, porque ela não sabia aonde que ela ia parar e quem que poderia aprisioná-la. Não é só a gente que tem medo de ser preso nesse sentido. E aí ela fala que tem alguns espíritos, porque ela tinha uma proximidade muito grande também com a Umbanda, porque foram espíritos trabalhadores da Umbanda que fizeram o resgate dela lá no mundo espiritual, antes dela ser levada para a Legião dos Servos de Maria, porque ela não foi direto para o hospital, ela não foi direto para o Vale dos Suicidas, ela ficou aprisionada por um grupo de obsessores. E foram esses espíritos que fizeram o resgate. Então ela fala que tinha espíritos de índios que se tornaram muito amigos dela, índios trabalhadores da Umbanda. E aí, nesse momento, ela vê um desses índios voando do lado dela. Ele pega ela pela mão, leva ela para o quarto e, como se diz no popular, passa um sabão nela, que ela não podia ter feito aquilo, porque ela não tinha controle, e se ela fosse perseguida, aprisionada, talvez eles não pudessem resgatá-la novamente. É a Dona Ivone, mas ela passou por esse tipo de experiência. E aí, voltando, Roberto chega e conta para ela toda a reencarnação dela do século XIX. Ela foi filha de Charles, foi muito bem educada, era uma exímia pianista, musicista das melhores que eles tinham noção, educada com todos os elementos da cultura mais assim evoluída, erudita, civilizada da época. Casou com 15 anos de idade, porque quando ela viu o Roberto, aflorou tudo aquilo que tinha do passado dos dois. E o pai fez a vontade de permitir aquele casamento. Com 20 anos de idade, ela já tinha uma filha de 4 para 5 anos, só que ela começou a sentir falta, a fala do livro é essa, sabe aquela adoração do público em volta da pessoa muito talentosa? E, ao mesmo tempo, ela sentiu um pouco de medo e um pouco de pressão do excesso de amor do Roberto em volta dela. A gente vai entender isso. E, cedendo a algumas tentações, ela foge junto com um cara que mexe com essa vaidade dela, participa de uma equipe de músicos, viaja pela Europa durante um tempo, até que recebe a notícia de que o seu marido tinha morrido e a sua filha também. Porque o Roberto não dá conta da perda da esposa, que ele amava demais. Ele era médico e começava a estudar a tuberculose numa época em que não se tinha notícias direito da causa da tuberculose. Como parte dos seus estudos, ele começa a levar amostras de tecido contaminado com o bacilo para sua casa. Ele se contamina a sua filha e os dois morrem de tuberculose. E ele, pelo quadro todo apresentado e pelo quadro depressivo que ele tinha permitido que tomasse conta dele, como suicida indireto. Ivone fica sabendo disso, volta para casa, não dá conta, envolvida também num quadro de obsessão que já vinha caminhando há algum tempo, passa por uma série de dificuldades e não suporta, se joga nas águas do Rio Tejo. Essa é a história contada no livro Leila.
Ah, por que a Ivone não contou? Porque o doutor Bezerra de Menezes falou com ela que ela não precisava passar por mais esse tipo de provação, que aquilo que ela já tinha enfrentado já era o suficiente, que essa história ela não precisava contar. No Recordações da Mediunidade, ela conta alguns fragmentos. E aí, o que vai acontecer também? Por que ela tinha tanto medo do Roberto? Por que ela tinha tanta dificuldade de permanecer com ele, apesar de amá-lo profundamente? Aí o Roberto leva ela para conhecer uma outra história. Final do século XVIII, costa da Bretanha francesa, ela está reencarnada como uma menina muito bonita, filha de nobres, mas nobres que não a entendem e não a amam. O seu irmão mais velho, a diferença de idade deles era muito grande, saiu de casa quando ela era muito pequena. Quando ele retorna para casa, depois de ter trabalhado, se formado em medicina e estagiado na Índia durante um tempo, estudando medicina, psiquismo, ocultismo, essas coisas, ele volta para casa e encontra aquela menina, já uma jovem adolescente de 16 anos. Ela tem 2 primos, irmãos gêmeos, os 2 apaixonados por ela. E aí começam as confusões todas, né? São os folhetins, os romances. Os 2 apaixonados por ela. Só que um deles tinha alguns probleminhas, do tipo assim, convulsões, alguns medos, desde a primeira infância. E aí os pais, que já sabiam que ia arrumar o casamento com um dos 2, resolvem escolher o mais saudável em detrimento do outro que tinha esses problemas psicológicos desde a infância, que a amava profundamente. Acontece que ela sofria de quadro de obsessão tão terrível que ela adoecia com frequência. Ela não tinha frequentado escolas, ela não frequentava a sociedade, porque ela era tomada por crises convulsivas por causa de ataques de um obsessor, que curiosamente é o mesmo espírito que depois, para apaziguar a sua própria consciência, escreve a história Leila, a filha de Charles. É o mesmo espírito que obsidiava ela lá no século XIX, no século XVIII. O que acontece? Charles, que era esse irmão que tinha ido para fora durante muito tempo, ele volta para casa, percebe que tinha um quadro de obsessão por trás daquilo, pede autorização dos pais, que eram nobres muito rigorosos, mas que, sabe aquela coisa assim, é a filha problema, então não dava muita atenção, as criadas é que cuidavam e que criavam a vida inteira. Pede autorização dos pais para fazer uma experiência. Nessa experiência, ele induz, vamos dizer assim, né, um fenômeno, uma manifestação, onde aquele obsessor que acompanhava aquela menina, que é a Andréa, o nome dela, Andréa de Guzmán, se manifesta, fala do ódio que tem por ela, porque numa encarnação passada ela tinha abandonado seu filho, e seu filho tinha cometido suicídio por causa dela, e ele fala que ia puni-la durante aquela reencarnação. Charles, esse espírito já evoluído, conversa com ele e faz ele ver que naquela vida ela não tinha tido a chance de ser educada, e pede a ele que dê para ela, do tipo assim, me dá uma trégua, deixa eu tentar fazer alguma coisa. Ele conversa, só que esse espírito respeitava muito Charles, esse obsessor, conhecia ele já há muito tempo também, e respeitava pela condição moral que ele tinha. Se afasta, mas se afasta da seguinte forma: eu vou te dar 3 anos. E aí você vê o que você consegue fazer para educar essa criatura aí. A ideia é mais ou menos essa. Só que qualquer deslize que ela cometer, eu volto e tomo conta dela de novo, porque eu sei que ela vai cair outra vez. A fala é nesse sentido. Ele se afasta, Charles começa o trabalho de educação, o nome dele não era Charles nessa, né? Mas começa esse trabalho de educação daquela jovem. Educação, evangelização, e de todas as formas. Por isso que a gente mencionou uma vez, a preocupação do Charles sempre foi, e ele sempre fala muito, sobre a necessidade de se educar o elemento feminino na Terra. Porque ele fala que as mulheres nunca receberam, isso da história que ele acompanha, né? Vamos colocar até o início do século XX, uma educação que fosse realmente a educação do espírito. Ou era uma educação voltada para responder às necessidades da sociedade, ou era uma educação voltada para as futilidades, para as frivolidades da vida, mas não uma educação do espírito. A preocupação de Charles era essa. Só que, imagina, uma menina de 16 anos, nova, jovem, bonita, rica, no auge da adolescência a gente sabe que é um problema, que já sabia que estava prometida ao primo, que era o
mais normal lá da história, mas que se vê, de repente, livre de todas aquelas perseguições espirituais que ela tinha experimentado a vida inteira. O que ela vai querer fazer? Eu quero aproveitar minha vida, eu quero ser feliz, eu quero viver. E aí ela começa a se deixar envolver por um nobre que começa a ser seu vizinho, muda, né, para o castelo vizinho, e ela acaba engravidando desse homem, né? O problema que tem, quando o espírito que a obsidiava toma contato com essa história, ele imediatamente, quando percebe que ela tinha caído no seu juramento de compromisso, de fidelidade, etc., ele começa a articular na mente dela a ideia de suicídio. Ela não admite a possibilidade, porque ela se deixou envolver por aquele homem, mas ela não amava ele. E ela não admite a possibilidade de se ver grávida e sendo forçada a casar com ele, porque ele a amava de verdade, quis resolver a situação. O fato é que, levada pela influência desse espírito, pelo desespero, pela fragilidade própria toda, ela termina essa história se jogando no penhasco no Mar da Bretanha. E aí ela se mata e, ao mesmo tempo, comete o assassinato porque ela estava grávida. Roberto de Canalejas, seu marido, do século XIX, mostra para ela essa história. E é muito interessante que no início dessa história, Charles ele começa a contar, isso é o drama da Bretanha, ele começa a contar apresentando as ruínas do castelo. E ele fala que, à medida que ele vai entrando por um lugar para o outro, ele vai rememorando a história que ficou gravada, como dizem, né? Que ficou gravada na psicosfera, no éter. É assim que eles mencionam. Por que isso é interessante? A gente está contando de trás para frente, né? E foi exatamente assim que a Ivone ficou sabendo dessas histórias. Ela não ficou sabendo do início para o fim, ela ficou sabendo de trás para frente. Teve essa história, e aí, tudo bem. Passou um tempo. Tá, mas por que esse homem me odiava tanto? Por que eu fui tão obsidiada naquela época? Aí o Roberto leva ela a conhecer uma outra história. Século XVII, Flandres, região hoje próxima da Holanda. Ela era filha bastarda de um nobre que não a reconheceu, mas permitiu que a sua irmã, que era nobre, criasse ele. Só que chega numa determinada idade, quando a irmã morre, eles resolvem, né, o pai e os outros da família, desfazer dela. É só uma bastarda qualquer. E aí pedem que a ama de leite do filho, junto dela também, acolham aquela menina e que continuem criando. Só que ela, que tinha sido criada até aquele momento dentro de um castelo, se vê abandonada da sua família. Não era só a questão do abandono da riqueza e da conta. Ela se viu abandonada pela sua família. Amava de verdade o primo, não como um homem, mas amava o primo, viveu como se fosse como irmã daquele primo, mas a sua ama de leite tinha um filho da mesma idade, e essa ama de leite que acolhe essa menina quando o nobre, o conde lá, junto com o filho, resolvem ir para a capital, para Bruges. A menina cresce, bonita, o padre da igreja, Dr. Bezerra de Menezes, ele é responsável pela educação dela. O aprendiz, o padre novo que está em fase de desenvolvimento lá, é o Charles. Ela se sente profundamente envolvida pelo Charles, sem entender que tipo de amor era aquele, se era um amor de irmão ou se não era. Ela passa por esse conflito durante a vida. Mas ela acaba se casando com o Henry, que é o irmão Colasso, filho da ama de leite, que era profundamente apaixonado por ela. Ela também gostava dele, mas ao mesmo tempo tinha medo dele. Lembra alguma coisa com algum outro personagem que eu mencionei na história? A ideia de amar e ao mesmo tempo sentir repulsa? É a mesma situação. Esse Henry lá de trás é o mesmo Roberto lá da frente, que é o mesmo primo que foi preterido no noivado lá do drama da Bretanha. Acontece que ela vive muito bem com ele, até que o seu primo volta para saber notícias dela. E aí ela resolve fugir não somente da vida de pobreza, mas da repulsa que ela sentia às vezes pelo Henry e ao mesmo tempo buscando outra possibilidade de vida. Dá tudo errado na história. Só que na fase que ela era solteira ainda, ela era muito bonita, despertava muitas paixões, e por brigas do Henry com outros que tentavam se aproximar dela, um rapaz já tinha se matado por causa dela, e o Henry, não suportando o abandono da sua esposa, também se mata.
O Roberto, que depois desencarnou como um suicida indireto, lá no século XVII, ele se joga de um penhasco. E a história é lindíssima, mas é triste, todas as histórias são muito tristes. Ela é levada a essa situação, a ver essa situação, a acompanhar isso tudo. Em algum momento até agora eu falei que ela estava escrevendo algum livro? Entenderam o primeiro ponto? Não era para ser livro. Tudo isso daí era uma forma dela saber aonde que ela tinha errado. Era o projeto educativo do Charles para ela, de permitir que o Roberto contasse essas histórias para que ela pudesse perceber a sua fragilidade, o seu erro. Ah, mas deve ter sido complicado, né? Pedro estava perguntando antes como é que ela lidou com isso tudo, né? Pedro, a família dela, quando ela tinha mais ou menos uns 19 anos por aí, pediu ao dirigente da casa espírita que ela frequentava em Lavras para fazer quase que uma reunião de desobsessão. O doutor Bezerra de Menezes pediu que o Roberto se afastasse dela, porque o que ele estava fazendo com ela era quase uma obsessão, por amor, mas era uma obsessão. Foi necessário que ele se afastasse, ficasse alguns anos antes, para que ela pudesse viver essa vida. Porque até aquele momento, pela necessidade de evolução, de aprendizado, de entendimento, ela estava vivendo a confusão de todas essas vidas. Era necessário que ela se centrasse nessa. Como que eles fizeram isso? Afastaram o Roberto. Ela já sabia que o Roberto tinha sido o seu primo lá no século XVIII, tinha sido o Henry no século XVII, mas por que ela tinha tanta repulsa do Roberto? Aí o Roberto não dá conta de contar a história para ela, porque ele fala que era demais para o seu coração, e ele pede ao Charles para contar essa história. A gente está contando de trás para frente, né? Drama da Bretanha, Cavaleiro de Númias, que é essa história lá de Flandres, e aí a gente chega no meu livro preferido, que é Triste que Deus me livre, mas é o Nas Voragens do Pecado. Nas Voragens do Pecado, ela é filha de uma família de huguenotes, protestantes reformados na região norte da França, próxima da Alemanha. Ela é levada, é a filha caçula dessa família, os pais, ela filha do Dr. Bezerra, Charles era o irmão mais velho, é o Carlos Filipe I, Carlos Filipe II. É uma família extremamente, eles comentam, vinculada às ideias do cristianismo. A narrativa que eles trazem é de que o trabalho deles na comunidade, os dois eram médicos, era de curar os camponeses, de evangelizar todo domingo, como família protestante, né? Eles reuniam toda a comunidade em volta para fazer o culto na casa deles. Só que a gente está vivendo os períodos do século XVI, quando há poucos dias tinha acontecido em Paris a noite de São Bartolomeu, onde Catarina de Médicis arma uma trama política e acaba permitindo o massacre de todos os protestantes que viviam em Paris naquela época. Só que, levados por um excesso de defesa da fé, um dos padres, capitães da igreja, Luís de Narbonne, resolve estender o braço para outras províncias. E ele chega nesse castelo onde essa família vivia, e chega no meio da Maria, chega no meio do culto que eles estavam fazendo. É interessante como é que são as coisas, porque a narrativa fala que ele chega, na hora que ele vê todas aquelas pessoas reunidas, e ele identifica como se fosse a presença de um núcleo cristão primitivo, ele é tomado de um, sabe assim, peraí, não vou fazer isso, porque ele foi lá para acabar com aquele povo. Só que veio aquela dúvida, não tem alguma coisa errada, não posso fazer isso daí. Só depois ele descobre, depois de desencarnado, que aquela era a família espiritual dele. E naquela encarnação ele tinha vindo afastado daquele grupo para provar o seu valor. Maria, pode falar. Boa noite, eu cheguei atrasadíssima por causa da internet. Está gravado, pode ficar tranquila. Era só para confirmar, essa noite que houve isso aí na França, foi a chamada Noite de São Bartolomeu? Noite de São Bartolomeu. Eu não vou te dar os detalhes políticos, mas a filha da Catarina estava se casando com um príncipe protestante. E eles arrumaram uma perseguição na hora para eliminar alguns do governo que eram contrários a Catarina, mas com a justificativa de que era apoiador dos protestantes. Dizem que foram não sei quantas mil pessoas que foram mortas em Paris em uma noite. A fala deles é que o Rio Sena ficou tingido de sangue por causa disso, porque os corpos eram jogados no céu. Foi, assim, assustador.
O interessante é que eles começam a narrativa do livro não na noite de São Bartolomeu. O Conde Rochester Qual o nome tem desse livro? Esse chama Nas Voragens do Pecado. Eu tenho os 3, Pois é. a trilogia. A trilogia. Já tem muito tempo, está na hora de reler. Isso é sempre bom. Mas o que eu ia comentar é que quem quiser ver assim, alguma coisa sobre a noite em si, porque o livro narra depois. Né? A noite de São Bartolomeu. O Conde Rochester tem um livro escrito eu tenho por ele, do Conde se chama exatamente A Noite de São Bartolomeu. Tá? Aí ele fala sobre os eventos da noite. Mas aí, resumindo a história, né, desse ponto aí, e eu sei que já está perto da hora de acabar, tá, Celinha? Eu estou começando a finalizar já. Mas... Já tem 10 minutos. Então tá bom. O que acontece é que a família dela toda é morta e ela só sobrevive porque ela estava na casa da noiva do irmão. No livro Devassando o Invisível, ela tem que é até o que eu tinha comentado de início, né? Tem um capítulo que se chama Romance Mediúnico. Nós estamos fazendo um entorno desse capítulo, tá? Eu sugiro que vocês leiam. Porque ela fala dessa questão, de como que ela era levada para o mundo dos espíritos e que lá ela fala que é como se tivessem colocado ela no meio de um filme. Então, ela observava como se ela estivesse imersa naquela cena, ela não participa da história, mas ela assiste tudo. E é interessante que ela comenta que, às vezes, dependendo do teor da narrativa, são as curiosidades, né? Ela fala que até a iluminação da cena toda era diferente. Ela vai narrar, tem um livro, deixa eu lembrar, o livro Amor e Ódio, porque o foco desse capítulo é trabalhar o livro Amor e Ódio. E no Amor e Ódio, o Vitor Hugo estava procurando um médium, né, para poder receber a obra, e o Charles leva a Ivone até ele para apresentá-la para ele. E é muito interessante, porque diz a Ivone que ele olhou para ela de cima e embaixo e falou assim, não, ela não serve não, ela vai me dar muito trabalho. Vou fazer diferente, eu vou mostrar a história, e aí você, Charles, fica responsável por escrever. Então, assim, a Ivone vai comentar que os romances dela, todos mediúnicos, foram dessa forma. Ela via a história como se fosse um filme no mundo espiritual, e aí quando ela retornava, essa recordação facilitava o trabalho da psicografia, era um trabalho conjunto. E aí é interessante que ela comenta que teve cenas que ela assistiu, mas que depois não entraram nos livros. Ela comenta que quando Otília, a noiva do seu irmão, soube da morte da família toda, que ela entrou num quadro de desespero tamanho, que o grito dado por ela, o choro, ecoava de um jeito no ambiente que parecia que tudo ficou enegrecido em volta. Ela vai descrevendo isso. Então é interessante porque as descrições dela, por isso que eu falo que vale a pena pegar para ler, as descrições dela mostram muito para a gente o que é também essa construção mental, né? Essa construção feita pelo pensamento lá no mundo espiritual, das formas todas que cercam as estruturas de vida dessas pessoas. O fato é que Otília enlouquece, obsidiada de dor, e ela começa a atuar como obsessora da Ruth Caroline, que era aquela menina que tinha sobrevivido. Faz com que ela tome o seu lugar e convence-a de que ela deveria se vingar da sua família, de que ela deveria ir até Paris, descobrir quem era aquele homem que tinha provocado a morte de todos aqueles, porque eles eram pessoas muito boas, né, não justificava aquela morte, e fazê-lo perder. A Ruth toma o lugar dela, vai para Paris, acaba entrando em, vamos dizer assim, conluir com a rainha, que tinha medo daquele capitão, daquele padre, porque achava que ele podia ser um filho bastardo do rei, que poderia tomar o lugar, e eles acabam provocando a morte dele. Os detalhes eu não vou entrar. O problema que tem é que naquela encarnação, a Ruth enfrenta um problema gigantesco. Ela sabe que ela está lá para vingar a sua família, ela sabe que ela tem que odiar aquele homem, mas ela ama aquele homem. E ela ama aquele homem porque já em várias encarnações eles tinham reencarnado como homem e mulher, como marido e mulher, tinham tido filhos, tinham vivido juntos de forma harmoniosa. E como mencionamos antes, eles vieram separados para provar, né, o que eles já tinham conseguido alcançar. Acontece que as situações do momento, as intrigas políticas, as fragilidades todas, o orgulho, as dúvidas, o egoísmo, fizeram com que os dois caíssem. Por que eu cheguei nesse ponto? Porque essa situação vivida por ela acaba sendo resgatada, ela consegue fugir, se casa com o homem que estava prometido para ela, mas ela enlouquece de remorso, de culpa,
essa situação vivida por ela faz com que, no século seguinte, ela encontre com o mesmo grupo, ela ama o Henry, ela não consegue ficar com o Henry, porque ela sabe da falha que ela cometeu. Quando chega no século XVIII, a mesma situação se repete. Quando chega no século XIX, a mesma situação se repete. Aí, quando chega no século XX, o que eles fazem? Você não vai esquecer de nada, não. Agora você vai lembrar de tudo, porque senão você vai errar de novo. Senão você vai cair outra vez. E aí, é muito interessante, e eu vou preparar o nosso encerramento com uma fala. Roberto de Canaleiras, Memórias de um Suicida, 7º capítulo, finalzinho do 7º capítulo. Ele conta, no Camilo Castelo Branco, a história dele, dessa encarnação do século XIX, que ele havia se casado com a Leila, que ele tinha uma filha, que ele tinha uma conta isso tudo. E aí o Camilo, né, curioso, pensando na possibilidade de escrever um livro depois, porque o sonho dele já era esse, conversa com ele sobre a possibilidade de... começa a querer saber onde que ela estava, aquela menina, o que tinha acontecido, tudo. E aí ele fala que ela estava reencarnada com mais ou menos 5 anos de idade, e eu vou terminar com esse pedaço. Porque o que acontece é que depois dos seus 50 anos aproximadamente, a Ivone é levada pela equipe espiritual responsável pela sua encarnação a reorganizar todos esses materiais que ela foi recebendo durante a sua existência com relação à sua própria história e a dar a esse material uma feição literária para que esse material servisse de ensinamento para aqueles que pudessem alcançar algum tipo de aprendizado com isso. Mas quando ele está conversando com ela, aliás, com o Camilo, quando o Roberto está conversando com o Camilo lá na Legião, antes deles receberem alta, ele leva o Camilo para um daqueles telões, né, que permite que sejam vistos espíritos, que eles veem as preces, igual mostra no nosso lar, e ele mostra uma menina que ele fala assim, e aí a descrição, e é interessante que ele fala que é a Maria, porque é assim que ela é. A Ivone fala que no mundo espiritual os amigos dela, os espíritos, sempre tratavam ela por Maria, não por Ivone. Pouco a pouco, a configuração de uma criança destacava-se da penumbra de um aposento de família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro dos mais modestos, conquanto não miserável. Uma menina aparentando 5 anos, cujas feições concentradas e tristes, olha aí o reflexo, Pedro, indicavam a violência das tempestades que lhe tumultuavam o espírito. Às vezes a gente vê crianças pequenas que a gente percebe, né, que tem um vulcão dentro delas. Entretinha-se com seus modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com reminiscências que se embaralhavam aos fatos presentes, pois falava às bonecas como se conversasse com personagens cujas imagens se desenhavam quais contornos a lápis em suas vibrações mentais. Ela estava conversando com as bonecas, mas a sua mente estava processando e construindo aquelas imagens. E aí o Roberto fala para o Camilo: aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a estremeciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro, chamam-lhe Maria. E é interessante como é que são essas coisas e como é que a gente vai aprendendo quando a gente lê os outros livros, né? Porque a primeira vez que eu li isso daqui, eu não me dei conta de que a Leila, que a Maria, era a mesma Ivone. Aí depois a gente vai buscando as informações e vai fazendo os cruzamentos. O nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre será linda e graciosa criança, inocente e cândida como os anjos do céu. Perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é grande infratora que cumprirá merecida pena. É a adúltera, a perjura, a infiel, blasfema e suicida, pois Leila foi também suicida, que renegou pais, esposo, filhos, família, honra, dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. E aí a gente vê a relação, né? Ó Camilo, glória a Deus. Hosanas a sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Já imaginou se a gente soubesse o que a gente fez, o desespero que ia ser? Que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas existências passadas?
se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual um dos outros. E aí, só para a gente encerrar, porque ele fala que nesse momento, né, o Camilo narra, de repente, brado indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez da nossa enfermaria de Além-Túmulo. A menina acabara de pressentir, Roberto. Vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam à sua consciência ser ele a grande vítima dos seus desatinos. E em prantos, procurara refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão da súbita crise. A infância da Ivone foi assim. Mas ela venceu, com todas as dificuldades, com todos os problemas, né? Mas, assim, só um convite: leiam os livros, porque assim, o que a gente conta aqui não é nem um centésimo do que é a história. E é muito interessante que o Charles, no final de um deles, agora não vou me lembrar qual é, ele fala assim, que essas histórias mexem tanto assim com a gente, porque, na verdade, nós estamos muito próximos desse tipo de realidade. São histórias que dialogam muito com as nossas histórias. E exatamente por conta disso, se fazem tão próximas. E, ao mesmo tempo, a gente vê assim, né? São histórias muito dolorosas, igual ele comenta ali no final, né? Perjúria, blasfêmia, infiel, suicídio, um monte de coisa. Só que quando a gente olha as histórias, as existências, a Ivone não fez nada de muito diferente do que a gente está vendo um monte de gente por aí afora fazer. A diferença que tem é que mérito, não sei, vamos dizer assim, né, dela e daqueles que fazem parte da sua família, da sua falange, é um grupo que vinha lutando para se acertar há muito tempo. Ah, mas a Ivone venceu tudo muito rápido. Não, ela não venceu muito rápido, não. Ela vinha sendo evangelizada há pelo menos 400, 500 anos. Chega uma hora que a gente desperta. Né? Esse foi o momento de despertar. Não sei se eu cobri tudo que precisava. Tá? Qualquer dúvida, as meninas têm meu telefone, manda mensagem, pode perseguir, pode encher a paciência. Na pior das hipóteses, a gente vai falar, não sei, a gente estuda junto. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da paixão que a gente tem, porque é paixão mesmo. Nossa, nós que agradecemos, que coisa boa. Meu Deus do céu, quando a gente pensa que é tão parecido com as nossas vidas, né? Que a gente fala assim, para a pessoa comum, né? Não são grandes, não são guerras, nada disso, e a gente vê como é que o espírito acumula dívidas e, principalmente, a gente chama o obsessor, quer tirar o obsessor, e, na maioria das vezes, ele tem muita ligação conosco. É muito bom. Muito obrigada, Rogéria. Fica